Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez nesse trabalho de estudo e reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje faremos a lição de número 7 do livro Rumos Libertadores e eu fiquei devendo essa lição para vocês semana passada, peço mil desculpas, foi uma semana muito atarefada, com muita coisa, eu não consegui fazer essa gravação. E hoje então nós vamos fazê-la. E Joana trata nesse capítulo 7 do livro, intitulado Lei de Causa e Efeito. A lei de causa e efeito é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que norteia o nosso entendimento acerca da diversidade de situações pelas quais os seres humanos passam. Pelo processo reencarnatório que se estabelece, pelas limitações que às vezes é vivida e sentida por um grupo de pessoas, essa diversidade de situações, de possibilidades, de habilidades, de capacidades do desenvolvimento humano, da percepção, da sensibilidade das coisas, das questões que passam desde o movimento físico, né, das limitações físicas, motoras, também quanto das questões mentais e emocionais, enfim. Nós estamos sempre, de uma forma ou de outra, tendo a oportunidade na vida do crescimento espiritual. Esse é o único objetivo pelo qual a gente volta a uma vida física. O melhoramento progressivo da humanidade. A gente não foge disso, sabe, meus irmãos? O que a gente às vezes pensa que a gente tem muita dificuldade é de vivenciar essas coisas no dia a dia. Eu penso que para um número já expressivo de pessoas, o conhecimento dessas situações e dessas normativas da vida, do espírito imortal, isso tudo às vezes nos faculta compreensão. Mas, meus irmãos, a par dessa compreensão, o que a gente às vezes vivencia é muito difícil e muito doloroso. E nesse contexto, a gente não desconsidera essas questões do quão desafiador é certos processos reencarnatórios. É preciso que a gente sempre mantenha a compreensão dessas questões, que a gente possa pautar o nosso entendimento de uma forma mais rica e que nos faculte melhor enfrentamento das coisas. Mas vivê-las exige de todos nós muita sabedoria, muita fé, muita humildade, resiliência. São coisas que permutam aí esse caminho que a gente precisa empreender em busca da nossa própria melhoria espiritual. Joana, ao iniciar o capítulo 7, que fala da lei de causa e efeito, ela traz como destaque o capítulo 5 do Evangelho, e a gente já tem falado dele aí há alguns dias, né, dentro dessa nossa estrutura de estudo da obra, e hoje ela pega o item 6. O capítulo 5 é aquele tão conhecido por nós, bem-aventurados os aflitos. E é muito importante sempre voltar nesse capítulo para a gente poder fomentar as discussões e o entendimento das dores que chegam para todos nós, não é? E ela puxa para esse capítulo o item 6. O item 6, meus irmãos, é interessante porque esse é um capítulo que fala das causas atuais e das causas passadas, né, anteriores do nosso sofrimento. E
esse item 6 fala das causas do passado. Por que ela traz então a causa do passado num capítulo que ela vai falar da lei de causa e efeito? É porque eu penso que talvez voltar o entendimento ao passado, e nesse passado entendendo não a nossa idade de infância, adolescência, o que seja, porque esse está nas causas atuais, está na vida presente, né? Mas é desse passado nosso como espírito imortal, das outras tantas existências já vividas. Será que a gente consegue entender isso, assim, bem, meus irmãos? Será que a gente consegue compreender que no estado de evolução, criados espíritos imortais, simples e ignorantes, num processo de aprendizado contínuo e de melhoramento também contínuo, dotados do livre-arbítrio, da necessidade do desenvolvimento do intelecto, da necessidade do desenvolvimento do senso racional das coisas, da compreensão, evocando dentro de nós uma matriz divina. E que mesmo no meio dessa estrutura toda construída e constituída por nós próprios, entender que as nossas ações, sejam elas quais forem, elas sempre vão resultar em alguma coisa, ou de bom ou de ruim, nessa nossa reflexão de coisas boas ou ruins. Se a gente pensar no ponto de vista filosófico, né, da evolução, a gente vai falar assim, Kátia, mas nem tudo, né? As coisas, não existe essa coisa ruim, né? Filosoficamente pensando, a gente poderia falar, não existe, porque se de toda coisa, de toda experiência difícil, a gente tira um aprendizado, então essas coisas são necessárias ao nível de progresso e de elevação do nosso comportamento moral. Mas se a gente quiser dividir as coisas entre boas e ruins, assim como se divide o bem e o mal, e isso é muito fácil da gente entender, nos faz compreender melhor as coisas, eu acho que entender que nessa estrutura nossa de aprendizado, escolhas foram realizadas, decisões foram tomadas, como a gente pode dizer, brigas assim, ideológicas até, de um teor mais diverso, que nós compramos ao longo da vida. Porque o que nos motiva a agir e a reagir é sempre o pensamento. E o pensamento está pautado nos nossos sentimentos. Estão tão ligados, tão permutados, que na verdade, meus queridos irmãos, a ação no bem, que gera a paz interior, que gera a verdadeira alegria, ela só é construída e pautada na força das experiências, que inequivocamente nos coloca em condição irrefutável dos fatos. Então a gente não muda essa nossa compreensão quando os fatos e os dados nos fazem pensar sobre essa ou aquela decisão. Trazer isso para dentro de uma ótica atual da vida presente é mais fácil da gente compreender. Por quê? Porque a gente vai entender que muitas coisas que vivemos hoje, que sentimos, elas têm sua causa nas escolhas feitas nessa vida, nas
decisões tomadas nessa existência, não é? Aquele, por exemplo, que desconsidera das emoções, do sentimento dos outros, às vezes não consegue entender nem os seus próprios sentimentos. Então nós vamos perceber nessa construção de vida que, querendo às vezes gozar de uma felicidade que é ilusória, o indivíduo se coloca num estado de dependência de um comportamento distanciado do bem que vai diretamente causar-lhes danos, né? Danos do ponto de vista físico, emocional, psicológico, por conta dos hábitos, por conta do comportamento, por conta do campo mental alimentado. Né? Jesus disse para nós, né? Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. É verdade, meus irmãos. Porque a gente se movimenta na busca disso, sabe? A gente se movimenta tão intensamente que mesmo durante o repouso do corpo físico, a alma, o espírito imortal ainda continua na busca dessas tantas outras coisas que nos mantêm super excitados, às vezes estão inquietos, estão agitados. E essa é uma razão pela qual a gente acorda no dia seguinte com a sensação de nem ter descansado, não é? Então, a gente consegue perceber isso, o uso inapropriado dos alimentos, das medicações, o uso de drogas, o uso das drogas liberadas, né? E a gente coloca aí os cigarros, bebidas, tudo que causa no indivíduo sofrimento já nessa mesma vida, um desregramento, né? Que afeta o corpo, que é morada do espírito, mas também afeta o emocional, afeta o psiquismo, afeta essas ondas mentais que devem ser geradoras do bem e do equilíbrio. Então é fácil da gente poder, por exemplo, perceber, e é por isso que às vezes a gente comenta assim, se eu tivesse feito diferente, eu não estaria vivendo o que eu vivi. Coisas assim, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse seguido a minha intuição, se eu soubesse naquele tempo que eu sei hoje, se eu tivesse naquele tempo a maturidade que eu tenho hoje, teria feito diferente e a vida teria se desenhado diferente. Quantos vivem um processo de grande solidão, porque se colocaram assim diante da vida? Quantos vivem em sofrimento porque pouco amaram, porque pouco se doaram? A gente consegue sentir isso na vida presente. Mas quando Joana evoca nessa lição as vidas passadas e essa estrutura nossa das vidas passadas, ela está querendo dizer para a gente assim que dentro de cada um de nós, da nossa estrutura, existe um arquivo imenso de vivências vividas tão intensamente e às vezes tão perdida nessa construção dos valores que realmente vão pautar nossa vida. Por outro lado, entender que pelo uso indiscriminado, inadvertido das potencialidades do ser, a gente acaba se comprometendo e comprometendo vidas que se seguirão não num processo de punição, mas num processo de reconstrução. E é difícil as pessoas entenderem isso. É difícil você falar assim, meu Deus, por que eu estou vivendo um negócio desse, né? Por que eu tive um filho nessas condições? Por
tão jovem, já gozo de tão pouca saúde? Por que eu não consigo parar no emprego? Eu tô sempre às voltas com o desemprego. Por que eu não consigo um amor verdadeiro? E por que me falta a capacidade de raciocinar, de pensar? Por que eu passo tanta pobreza física, material mesmo? Por que eu passo fome? Essas coisas que a gente às vezes fica tentando entender, e mesmo que com todo o esforço de fazer diferente, de tentar acertar, de tentar resolver, porque esse é o caminho, né, de todos nós nesse processo de construção, as coisas parecem que não andam pra gente, parece que tá tudo emperrado, dificultado, né? Então é nisso que Joana evoca lá atrás, porque não há como desconsiderar. Não há como desconsiderar isso. Nenhum de nós hoje vai gozar de perfeita alegria se a gente tem marcas de tristeza causada aos outros em nossa história. Ninguém vai poder hoje ter a plenitude da vida se as nossas mãos estão manchadas de sangue das vidas que ceifamos em outras existências. Nenhum de nós vai gozar de perfeita alegria se os nossos passos estão marcados por imensas tristezas causadas aos outros, dores que fizemos os outros experimentarem, às vezes pela nossa impaciência, pela nossa intolerância, às vezes arrogância. Mas entender que nós não somos condenados por isso. Porque a condenação, ela viria sem a proposta de remissão, sem a proposta de aprendizados novos. Então, o processo reencarnatório, ele traz pra gente a luz de um novo entendimento, nos convidando a revisitar certas experiências ou certas ideias, conceitos, num outro cenário de vida, que talvez desta forma nos possibilite entender e despertar o nosso coração e a partir dali modificarmos conduta. Quem pode dizer, por exemplo, assim, né, das coisas que a gente vive hoje e que a gente já não faz mais e que a gente fazia com a maior naturalidade em vidas passadas? É isso, né? Tem coisas que a gente fala assim, não faço mais isso, não consigo, isso eu não faço mais. Mas isso não quer dizer que a gente não fez. Então, entender que a vida vai trazendo pra gente aquisições novas e graças a Deus quando a gente consegue superar uma dificuldade ou outra, quando a gente consegue responder de forma positiva a estímulos que a gente sempre respondeu de forma ruim. Isso é crescimento, isso é melhoria. Então a vida ela vai nos trazer essa oportunidade. Mas, meus queridos irmãos, que fique sempre para nós a mensagem do Evangelho. Das dores vividas, dos sofrimentos experimentados nesta existência, se a causa não está na própria existência, ela está lá atrás. Ela está lá atrás porque a gente tem um passado. A gente tem uma história. Nós não fomos criados agora. E não dá para desconsiderar, não é? Aí ela começa dizendo o seguinte, olha. Eu tenho lido a lição porque ela é pequenininha, né? Outros livros a gente tinha lições assim com 5, 6 páginas e às vezes não dava para ler. Mas essa é bem pequenininha o texto. E grandiosa a mensagem, né? Joana diz assim, ó, o acontecimento em Fausto surpreendeu-te, acarretando uma torrente de lágrimas volumosas e tiveste, então, desarticulada a vida que seguia em clima de festa. Ela vai citando aqui agora algumas possibilidades, algumas coisas que acontecem na vida da gente, assim, aquelas coisas que acontecem de uma hora para outra, ou que a gente nem estava esperando, enfim, ela vai dar uns exemplos aqui assim. A tragédia assomou à porta do teu lar, arrebatando o ser querido, que deixou vazio esse lugar doméstico, produzindo desespero,
de que ainda não te conseguiste libertar. Todo mundo entende isso, né? Das faltas que fazem. Esses uns pouco menos de um mês, uma conhecida, uma amiga muito querida, foi fazer uma caminhada com o marido. O marido começou a se sentir mal e ele apertou um pouquinho o passo para chegar em casa. E nisso que ele chega em casa, ele consegue tomar um banho, deita, e aí ela vem logo depois. Ele deita um pouco porque ele não estava se sentindo bem. Quando ela chega, ele já estava se sentindo muito mal. E olha que ela chegou pouco depois dele, né? Enfim, corre-se para o hospital daqui, dali. E ele veio a óbito por um aneurisma. Naquele dia, ambos acordaram alegres e felizes e foram fazer a caminhada em busca da saúde física, como recomendam os médicos. Mas eis que ele é tirado desse cenário, assim, abruptamente. É difícil seguir, é muito difícil. Por isso que digo, entre conhecer e viver tem uma distância enorme, né? Porque a gente entende que a vida continua, a gente sabe dessas coisas que a doutrina espírita nos traz e nos acalma e nos alimenta o entendimento, mas o luto é difícil de ser vivido. E nessas condições assim, que você não está nem esperando, né? É bem difícil mesmo, até as ideias se organizarem, concatenar tudo para poder seguir a vida, porque a vida tem que seguir, né? Demora-se. É dessas coisas que Joana está falando. A enfermidade sorrateira penetrou o organismo, dilacerando células e órgãos ao mesmo tempo, deperecendo tuas forças e convocando-te a receios crescentes para os quais te dizes despreparado. E acredito mesmo. Porque, por mais que a gente entenda essas coisas, quando acontece com a gente é muito difícil. Você lembra a época de pandemia que foi assim? A gente achava que acontecia com o outro, né? Quando a gente via uma pessoa próxima de nós, um óbito por conta de Covid, ou mesmo a gente, vítimas da doença, quão difícil foi experimentar isso, né? Diante de um quadro tão difícil de ser vivido e de uma doença sem referências, né? Que pudesse nos acalmar. A avalanche de dores que te dominou o espírito ainda permanece avassalando sentimentos e emoções e somente com as ulcerações íntimas você consegue prosseguir. Às vezes a dor fica ali, né? A ferida fica ali e a gente vai ter que seguir adiante. A vida sempre nos traz esse convite de dar continuidade, da gente não parar, da gente, independente do que vivamos e do que sintamos, a gente tem que seguir. Porque pessoas dependem de nós, porque a gente precisa amar viver, a gente precisa cuidar dos que estão à nossa volta e é preciso pulsar enquanto a gente ainda está aqui, né? As esperanças acalentadas por anos a fios se converterem em frustrações amargantes, enquanto a mente desatrelhada dos controles interroga com revolta ou grita com desesperação. Por quê? Por que isso? Né? Porque eu luto tanto, porque eu me esforço tanto, porque nada acontece, ou porque acontece tudo tão ruim, né? Nesse nosso conceito, é isso que ela está colocando aqui. São tantas as perguntas que fervilham no pensamento quando as aflições, por conta delas, que mais facilmente as respostas negativas, recheadas de pessimismo, se fazem presentes, como expressões do infortúnio maior e de uma alucinação irresponsável.
Porque quando a gente está diante dessas questões todas, e olha que a vida ela vai nos impulsionando sempre a desafios novos, se a gente não consegue conceber a bondade divina permutando tais situações, os pensamentos ruins, negativos, sempre vão permear isso e dentro dessa ótica e dessa onda mental, desvincular dessas energias, que seria extremamente necessário, fica muito difícil. E aí o abatimento se soma às interferências espirituais e tudo fica mais complexo. Ela continua, é necessário recuar às causas do passado, a fim de compreender o efeito da sombra e da dor que assomam o caminho de hoje. O homem de hoje são as suas experiências anteriores. Todas as dores morais e físicas são precedidas de razões anteriores, cujas raízes podem estar em compromissos espirituais negativos desta ou das vidas anteriores. Quando ela fala todas as dores morais são precedidas de razões anteriores, ela está querendo falar da lei de causa e efeito. As dores vividas são os efeitos das causas que nós mesmos geramos. Ninguém sofre sem razão própria ou causal. Ou, de contrário, se fosse o contrário, a justiça e a sabedoria da excelsa misericórdia de Deus não passariam de utopia, de fantasia, né? De ilusão. Quando tudo em a natureza nos fala e demonstra a grandeza do Pai Criador. Indispensável mergulhar a mente e o sentimento na oração, quando surpreendido pelas chamadas tragédias do cotidiano. Enquanto o ser não se liberta dos gravames a que se vincula por impositivo do resgate intransferível, não lhe desaparecem as consequências aflitivas. Por isso, a doutrina espírita traz a luminosa tarefa de aprofundar sondas de investigação na panorâmica da vida, a fim de explicar as razões dos sofrimentos, ao mesmo tempo ensejar a reabilitação dos comprometidos mediante a esse contributo do amor através da sublimação da caridade. Esse penso que seja para nós assim a grande possibilidade nossa de entender a bondade divina. Porque entender que o sofrimento que vivemos hoje tem a sua causa nessa ou em outras vidas, bacana, entendemos. Mas compreender que a gente está tendo a oportunidade nessa vida de fazer diferente, assim como teremos em outras, tantas quantas forem necessárias, e isso é para nós mensagem de esperança e de alegria, né? Em todos os acontecimentos humanos atuais, vigem os fatores agravantes e atenuantes com que o espírito ascende nos rumos da sua própria felicidade. Aí ela fala, não te rebeles hoje em face das angústias morais ou diante das enfermidades deformantes que acabam com o corpo e a alma. Espera com afinco a misericórdia de Deus e porfia no bem, mesmo que estes sejam momentos de gravidade na tua existência. E que é outra coisa importante isso, porque às vezes a gente tomado pela dificuldade, pela dor, a gente quer abandonar tudo. A gente tem a tendência de se fechar para a vida. É como se a gente não encontrasse alegria de viver, é como se a gente não quisesse conversar com ninguém, falar com ninguém, entra num processo depressivo muito grande, né? Então ela faz o convite aqui de que, e essa fala dela é assim, é como se Joana estivesse falando assim, veja, a espiritualidade, Deus, Jesus não desconsidera a sua dor.
Sabe que existe uma causa dessa dor, não desconsidera, mas está te dando a oportunidade de continuar, então não desista. Não desista de você mesmo, não desista da vida. Continue fazendo bem. Esse tempo de dor vai passar. E isso é uma mensagem linda para nós, né? Ela continua. O que nesse momento te falta, chega mais tarde. Não te apresses, nem fuja das responsabilidades que a vida te convida, né? Amanhece para a vida um dia de bênçãos, agora, quando sofres. Semeia então a esperança, a perseverança e o amor. Este fortalecerá a tua vida, auxiliando-te a sair das trevas momentâneas, do padecimento e jornada de paz e êxito num rumo muito ditoso que nos aguarda mais tarde. Todo efeito em angústia é defluente de débitos que nos compete superar e corrigir. Engendra causas felizes hoje e desfrutarás dos resultados benignos e amenos por vindouros. Muito bonita a mensagem dela. Ela nos convida mais uma vez à reflexão. Eu vejo Joana nesse propósito de nos orientar, porque às vezes, mesmo sabendo dessas informações todas, a gente precisa reviver essas coisas no nosso coração, para a gente se fortalecer e ver se entra na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso entendimento, que a vida é feita de amor e que tudo que compõe essa vida é para nossa melhoria. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma semana de luz, muita paz. Semana que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser.